Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou-os num jardim, não havia problema nenhum. Tudo funcionava perfeitamente. Havia uma harmonia entre a natureza e o homem e a mulher, e entre Deus e o homem e a mulher. Tanto que o texto bíblico vai dizer que Deus todos os dias, no fim da tarde, descia para conversar com Adão e Eva. Aquela conversa gostosa, onde Deus ouvia de Adão como que foi o dia dele, como é que estava a criação que ele estava cuidando. E eu vou dizer para vocês que esse cuidado com as coisas que Deus nos confiou para que nós cuidemos dela, já está implícito dentro de nós. Nós não precisamos de uma ONG para cuidar da natureza. Cada um de nós é responsável por cuidar dela, principalmente do homem e da mulher, que é o centro da criação. Depois que Deus criou tudo, é que Ele criou o homem e a mulher e colocou eles como administradores, cuidadores do jardim. E quando a gente vive um tempo de vida muito bom, muito gostoso, existe paz, existe alegria, as coisas todas funcionam, não há nenhuma dificuldade, e depois a gente passa por uma experiência de dificuldade, a saudade é de voltar ao que era antes, não é? Eu era tão feliz, não tinha tanta dificuldade, tudo, vivia em paz, principalmente na família. Padre, como eu queria paz na minha família. Assim, nós estamos em campo de guerra lá, campo minado. Assim, meu Deus do céu, o lugar onde devia ser arrancado todas as minas, desfeito todas as armas e viver em paz, está um campo de guerra. Como eu queria paz na minha casa. E, não obstante, quanto nós queremos paz aqui dentro, porque a vida às vezes é um turbilhão aqui, é um barulhão danado, não consigo ter paz, tudo me incomoda, até eu me incomodo comigo mesmo, né? Mas por que estas coisas vão tomando conta de nós?
Como dizia antes, o homem e a mulher viviam em paz, em harmonia com a criação, com Deus e com tudo. Mas quando o homem permite que o pecado entre no coração dele, aí começou a desordem, aí começou a bagunça, e aí começou o inferno reinar. As dificuldades. E o homem desesperado busca uma solução para isso tudo. E quais as soluções que ele vai buscar? Ele vai buscar a solução na sua inteligência, na sua capacidade de pensar. Outro vai buscar solução no seu conhecimento, né? Nós vivemos um período da Covid aí, onde a ciência parece que era a salvadora de todo mundo, né? A ciência falou, todo mundo tem que acreditar na ciência, tem que acolher o que a ciência diz, como se a ciência fosse um Deus que estava definindo tudo. Fique em casa, né? Depois nós vamos pensar nas consequências. Por que não pensa antes? Nós somos inteligentes. Sabe, a economia, uns acham que a felicidade do homem está na economia, outros acham que a felicidade dele está no conhecimento, aí o desenvolvimento tecnológico, e busca nesses meios, sabe, solução. Há quem diga que, olha, daqui não sei quantos mil anos vai ter remédio vai ter cura para o câncer, vai ter cura para essa enfermidade, mas está surgindo outras novas aí que a gente nem conhece direito, porque quando resolve uma aparece outra, e não se acaba. O homem busca soluções. Muitos acham que para ser feliz, ou para ser realizado, ou para ser reconhecido, precisa que eu seja um influencer, como está acontecendo nos meios das mídias que nós temos hoje, né? Eu recebi tantos likes por aquela postagem que eu fiz, né? E se é um pinguinho, a pessoa fica assim, né, encruada, mas se é um tanto grande, né, aí ela fica feliz, nossa, todo mundo partilhou, eu sou uma pessoa legal, né? Eu tenho milhões de amigos. Sim, quem vive num quarto fechado, na frente de uma telinha, tem milhões de amigos. Que vida boa que você tem, né? De solidão. Jesus fala que se tiver um amigo de verdade, tem tudo. E os que têm milhões de amigos. Então essas pessoas que influenciam os outros, né? que juntam seguidores. E quantos seguidores? Existem seguidores para todas as áreas, para todos os campos, como se fosse ovelhas procurando um pastor, ou alguém procurando alguém que me conduza, alguém que me leve para uma possível prosperidade, uma possível vida. Mas nenhum deles garante para nós vida eterna. Todos eles usam de nós, se enriquecem com nossos likes, se enriquece com os nossos compartilhamentos. Gente, a gente enche o bolso do pessoal aí. Deu um like aqui, eu compartilhei isso, né? Eu sou seguidor de fulano, eu sou seguidor de ciclano, eu gosto de ouvir esse cara, eu gosto de ouvir o outro. Não há nada contra isso, mas a gente precisa saber o mundo real como ele é. Porque o mundo da fantasia, gente, só existe na fantasia, não existe no real. O mundo real é esse nosso, que enfrentamos dia a dia. E é nesse mundo real que Jesus se apresenta como pastor, e como o único pastor, porque todos os outros são ladrões e salteadores, e não se importa com as ovelhas. Há quem não se importe com a nossa morte, com a nossa perda, com a nossa desintegração. Há quem não se importe com isso. Morreram tantos por causa de uma decisão econômica. Não tem problema, isso daí já estava previsto mesmo, era para eles morrerem mesmo. Ninguém se importa conosco. Deus é o único que se importa conosco e que vem ao nosso encontro.
E para que ele selasse essa salvação do homem, para que retornasse ele a viver novamente no jardim, como ele vivia antes, em harmonia consigo mesmo, em harmonia com a natureza, em harmonia com Deus, precisava de um homem, Jesus Cristo, para nos salvar. Por isso que ele é o bom pastor. Eles partem de uma realidade do povo que vivia do pastoreio. No Antigo Testamento fala que Israel é o rebanho de Deus, e Deus é o seu pastor, quer dizer, aquele que conduz as águas tranquilas, as pastagens verdes, porque o bom pastor, ele quer o bem das suas ovelhas, ele quer conduzi-las para uma vida plena. E quem está oferecendo vida plena? Vida eterna. Quem que pode nos libertar dos nossos pecados, curar as nossas feridas e dar a nós uma saúde, não só para esse tempo, mas uma saúde para a eternidade? O exemplo usado na primeira leitura, o apóstolo vai nos dizer que Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou pedra angular. Pedra, você sabe o que é, vocês estão pisando sobre uma pedra aí, né? Aqui tem pedra, aí embora seja um piso, mas também parece uma pedra. A pedra é firme, ela é dura. Construir uma casa sobre uma rocha, sobre uma pedra, quer dizer, essa casa nunca vai desmoronar. E as portas ou os portais das casas antigas eram feitos de pedra. E a última pedra, que é uma pedra angular, que ela fecha o ângulo desse arco, é a pedra principal, porque ela encaixada ali, ela dá sustentação para todo o edifício não desmorona. Então essa pedra que Jesus se tornou para todos nós, ele não é só pedra fundamental, de fundamento de base firme e sólida, mas também de equilíbrio, de manter o edifício de pé. Porque ninguém pode fazer o que ele faz. Ninguém pode dar o que ele dá para nós. Jesus Cristo se tornou esta pedra que vós, construtores, desprezastes, e se tornou a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelos quais possamos ser salvos. Podem surgir quantos homens e quantas mulheres forem erguendo as suas bandeiras para dizer: nós vamos salvar vocês, nós vamos libertar vocês, nós vamos tirar você dessa condição. Não siga eles, porque o único que pode fazer isso é Jesus. Por isso que ele tem a autoridade para dizer que ele é o bom pastor, que ele cuida de suas ovelhas, cuida do seu rebanho, cuida dos seus filhos e das suas filhas. Cura-lhes as feridas, restaura-lhes a saúde, dá-lhes sentido à vida, nunca rouba nada de nós, nunca exige mais do que nós podemos oferecer. O que ele simplesmente quer de nós é o nosso reconhecimento, a nossa aceitação, para nós tornarmos participantes da sua vida. Crer em Jesus, crer que ele veio da parte do Pai, ele não veio de nenhuma cabeça louca aí, ou de alguém fora da casinha, que apareceu aí do nada, sem identidade, né? Sem fonte, sem origem. Ele tem origem, ele tem o selo de Deus, ele tem a marca de Deus, e o que ele realizou em nosso favor é algo que deixa a gente de boca aberta. Porque todos nós pensamos num tipo de Messias que destrua os inimigos, né? E dê a nós um tipo de vida muito superior ao dos outros, como muitos aí fazem.
Os pobres têm que continuar pobres para que nós permaneçamos ricos. E é bom que o pobre fique pobre, porque assim ele não tem muita coisa para exigir. A gente dá um pedaço de pão para ele, ele fica satisfeito, porque não tem mais nada para ele. Então ele fica sempre dependendo de nós. Ao passo que Deus, para os seus filhos e para as suas filhas, Ele dá em abundância. E ainda sobra, como a multiplicação dos pães. Quem dá vida para você? A quem você segue? Quem é o seu pastor? Quem é o fundamento da sua vida? Quem é o que dá sustentação para que a sua casa fique em pé, para que a sua vida permaneça? Quem? O Zé não sei das quantas, aquele filósofo, aquela ideia. Nós buscamos coisas para preencher o nosso vazio. E muitas vezes ficamos vazios, porque o que achamos que preenche é vazio. Mas aquele que é consistente, que é verdadeiro, que vem de junto de Deus e que revela a Deus a nós, se diz: eu sou o bom pastor. Por que não acreditamos nele? Porque ainda queremos teimar que seja feito a minha vontade, porque eu quero que a vida aconteça do meu jeito, e eu entendo as coisas da minha maneira, e sabe, aquele tipo de pessoa pioienta, que não abre mão de si, não deixa Deus fazer em si a obra que Ele quer fazer, não permite que a palavra de Deus entre na sua vida e no seu coração, para produzir uma vida nova, para ser um homem novo, uma mulher nova, redimida, curada, sarada por Jesus. O que me impede? Eu preciso estabelecer isso na minha vida. É Jesus de fato aquele que me conduz? Eu sou de fato uma ovelha que se deixa ser conduzida pelo bom pastor? Ou eu vou me submeter ao que não é pastor, para me apanhar, para me sofrer, para eu, sabe, ficar murmurando pelos cantos? Nada dá certo, a vida está difícil, chorando os pitangas, como dizem. Quem é o meu pastor? E por outro lado, eu como ovelha, estou atento ao meu pastor? E nisso nós pedimos a oração de toda a igreja, de todo o povo, pelos nossos sacerdotes. Eles foram tirados do meio de nós, né? O padre tem carne e osso, viu, gente? O padre não é anjo. O bispo também não é anjo, o papa também não é anjo, e vocês também não são anjos, viu? Mas todos nós temos a nossa humanidade, a nossa fragilidade, mas Cristo tem o remédio. E todos nós precisamos do remédio, porque Ele é o único pastor. E nós o representamos, nós o fazemos presente na Assembleia. E como nós gostaríamos que os nossos pastores fossem homens cada vez mais brilhantes, né? Não brilhante no sentido de fazer sucesso, né? Não é isso daí. Mas brilhante no sentido de realmente conduzir o rebanho ao verdadeiro pastor e a verdadeira vida que Deus oferece. Rezem por nossos sacerdotes, viu? Assim como vocês não gostam que falem da vida de vocês, dos erros de vocês, dos pecados de vocês, nós também não gostamos que vocês falem dos nossos pecados e dos nossos erros. Eu tenho ouvido bom para escutar confissão, não para escutar murmuração, porque ali é um lugar sagrado, o confessionário, onde todos os pecadores se confessam, inclusive eu também me confesso, sempre, viu? Sempre.
Nós estamos no mesmo caminho. Mas a cada um Deus confiou uma joia, um presente. Ele deu uma graça para nós. Ele ungiu a gente. Nós fomos batizados, nós fomos crismados, nós fizemos a primeira Eucaristia, nós casamos na igreja, nós fomos ordenados, nós fomos consagrados. Para quê? Para sermos aquilo que na segunda leitura nós ouvimos com muito carinho de João Evangelista. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, porque quem me conduz é Deus. Ele é o meu pastor. E Jesus é o Filho de Deus que veio até mim, para que eu, ovelha ferida, machucada, transviada, voltasse de novo ao redil, onde tem comida, tem água boa, sabe, tem vida, e essa vida vai muito além da vida que a gente possa pensar que a comida pode nos proporcionar, vida eterna. Se o mundo, se sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, porque foi Ele quem nos criou, e se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Se o mundo não nos aceita como cristãos e não aceita o nosso modo de viver cristão, é porque não conhece o Pai. Quer dizer, não se deixou ser instruído pelo Pai. Não se deixou ser conduzido por Deus. Porque todos os que se deixaram conduzir pelo Pai, vem a mim, diz Jesus, vem a mim. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Quem é Jesus? E quem sou eu? Eu quero ser como Jesus é. Se o apóstolo diz que nós será-nos revelado, né, como Ele é, ou seremos semelhantes a Ele, esse assemelhar-se é um caminho que nós como ovelhas fazemos para Deus. Deixamos-nos ser cuidados por Ele, deixamos-nos ser tratados por Ele, deixamos-nos ser formados por Ele. Não é um fechamento, mas é uma consciência. Porque nós vivemos num mundo de pluralidade. Tem coisa para tudo que você quiser existe no mundo. Mas nós temos uma identidade. Somos filhos de Deus. Então, conhecemos o mundo, conhecemos as suas tramas, conhecemos as suas coisas, mas quem é o que me sustenta? Quem é o que me põe de pé? É aí que está o segredo de nós vivermos bem nesse mundo. Sabendo da minha fonte, sabendo a quem devo recorrer, sabendo quem pode me dar a vida. Por isso que os cristãos se tornam mais inteligentes do que todo mundo. Porque desprezou a fonte da vida, desprezou a fonte da sabedoria, se tornou ignorante. Se tornou frágil. Mas quem se agrega à fonte da vida, à sabedoria da vida, ao Salvador da vida, esse é elevado, esse se torna grande, se torna filho de Deus. E um filho de Deus faz as obras de Deus, faz transpirar na sua ação a presença de Deus. Como Pedro, com aquele paralítico, e assim nós também, meus irmãos, devemos caminhar. Coragem,